Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem e vamos agora fazer a leitura das energias nessa lua cheia do Sol de Aquário e o papo tá quente. Começa que os astrólogos estão em polvorosa porque a lua tá cheia, porque o Sol está em oposição à lua. E essa oposição está fazendo uma cruz exata com o nó do sul e nó do norte do planeta. Esses nodos, eles estão justamente agora passando pelos eclipses, ou seja, ora tem eclipse do Sol, ora tem eclipse da Lua. E quais são os signos que estão nas pontas, sul e norte desses nodos? Touro e Escorpião. E sabe o que isso significa? Que essa dancinha de eclipses, que representa uma mudança de energia de um para outro, está acontecendo justamente nos signos que representam dinheiro e poder. Além disso, a gente está com o Sol em Aquário e o Aquário em potencial, porque não só estamos recebendo as energias do signo de Aquário, como também estamos entrando na era de Aquário. O Sol em Aquário, a Lua está em Leão. Leão é o signo do ego. E essa questão do ego, gente, o vídeo que eu fiz sobre o golpista do Tinder e o tarô deu uma fofoca que eu quero comentar com vocês e saber o que é que vocês acham disso. Mas tudo isso logo depois da vinheta. Prepara aí o chazinho que hoje o papo está eletrizante. Então, gente, olha só como é que está esse céu. Eu trouxe até aqui para vocês verem. Tá vendo? Olha, ali em cima a gente tem o Sol. Deixa eu ver se vou conseguir fazer. Aqui em cima a gente tem o Sol, tá vendo? Sol e aqui a Lua, né? Então, a Lua está cheia justamente porque eles estão opostos. Aqui, ó, em Touro, o nó do norte. E aqui em Escorpião, o nó do sul. Esse eixo Touro e Escorpião é onde estão acontecendo os eclipses agora. Os eclipses acontecem em pares, geralmente um em cada semestre e durante alguns semestres. Então, esse eixo, ele é o eixo do dinheiro, representado aqui por Touro, e poder. Então, a gente está tendo agora uma mudança energética em tudo o que significa dinheiro e poder. Isso aqui é para ser uma coroa, tá, gente? Então, são os reizinhos e o dinheiro. E o que acontece? Quando a Lua está em Leão, cheia, está também no signo, na constelação que carrega a energia dos reis, né? Afinal de contas, Leão é o animal que está no topo da cadeia alimentar. Então, a gente também está com essa Lua cheia aí. Bom, o que isso significa? Isso significa algo que perpassa a discussão que a gente acabou de fazer sobre o golpista do Tinder e o tarô, aonde eu analisei o ego, né? A gente está falando muito sobre o ego porque nós estamos justamente em Aquário, aonde o ego está de frente para a necessidade do coletivo. Quem vem meditando aqui no canal viu que as primeiras 6 meditações dos 6 signos do zodíaco são muito pessoais. A gente fica trabalhando muito na energia da pessoa, da gente, no corpo, na energia psíquica, na força da vontade, no sonho, na comunicação do eu superior com o eu inferior. Então, de Áries até Virgem, a gente trabalhou bastante o fortalecimento do eu. É um trabalho bem egóico, de construção e de fortalecimento da autoestima, da autoconfiança, né, do autoconhecimento. E aí, quando a gente passa para a parte de cima do zodíaco, de Libra para cima, a gente começa a trabalhar no exercício do eu com o outro, desde o outro parceiro até o outro coletivo. Quando chegamos em Aquário, a gente chega no auge desse confronto entre o ego do eu
e a existência coletiva, a consciência coletiva. Isso está representado aonde está acontecendo essa lua cheia. A lua está em Leão e o sol está em Aquário. E aí, o que acontece? Discutindo então o ego, porque sempre que a gente começa na estrada espiritual, ou então quando a gente pensa no coletivo, a gente começa a esculachar o ego. Ah, o ego não presta, o ego não presta, o ego não presta. E o que aconteceu? Houve um comentário. Eu quero trazer aqui, peraí, eu quero mostrar esse comentário para você. Olha o comentário que eu recebi naquela análise que eu fiz sobre os egos, tanto do Simon, que faz que é o golpista do Tinder, quanto da mulher, que eu não me lembro direito o nome dela agora, que foi quem usou da mesma frieza do Simon para reverter o golpe, né? E aí, só que ela, enfim, assistam um filme, assistam um vídeo que eu fiz esse comentário, senão eu vou começar a repetir ele aqui, e não é o caso desse vídeo. Mas isso provocou o seguinte comentário, e eu quero mostrar para vocês a diferença do nível de consciência que muda o olhar para tudo que a gente vê no mundo. Veja bem como ele comentou, olha. KKKKK, hipótese, vamos abrir uma penitenciária. Iremos abrir celas por porcentagem. Mulheres que fazem o mesmo que o golpista e homens fazendo o mesmo. Quem ocuparia mais acres de terra? Resposta com as queridas do vídeo. Esse cara deveria ser canonizado em vida. Revanchismo é o que o feminismo prega, não é mesmo? Bom, sem entrar, gente, no mérito do valor, se o cara é machista, se não é, porque é exatamente isso que está em questão aqui nesse momento. Veja bem, quando a gente olha, né, a história de um golpista e a história de uma mulher, três mulheres, o vídeo conta a história de três mulheres, duas se deram muito mal e a terceira conseguiu minimamente recuperar o que ele tinha extorquido dela, né? Mas o que eu trouxe à reflexão é justamente isso, que sempre que a gente olha para uma situação, dependendo do ponto de vista que eu estiver e da circunstância que eu tiver, eu vou ficar do lado daquela história que ressonar com a minha. Então, se eu sou mulher, eu já tenho 60% de chances de ficar do lado da mulher. Se eu sou homem, eu já tenho 60% de chances de ficar do lado do homem. Aí a gente vai ver qual é a circunstância ou qual é a situação. E o que eu trouxe é justamente isso, gente. Vamos sair dessa leitura de vítima e algoz. Mas vamos sair dessa leitura de vítima e algoz para geral, sabe? Inclusive para a política, que é algo que a gente vai ver pegar fogo esse ano por ocasião das eleições. E a gente vai ter que escolher. Bom, então, só para mostrar para vocês o que eu quero dizer em relação ao que está acontecendo, eu respondi para ele da seguinte maneira, que é o que eu estou tentando passar para vocês, né? Que é esse ponto de vista. E veja bem, passar para vocês não com ladainha e pregação, com a meditação. Porque só a meditação vai desenvolver esse olhar que é capaz de ver as coisas desta maneira. Leia comigo. Que tal, ao invés de pensar na hipótese de abrir penitenciária, pensar na hipótese de abrir o seu coração e compreender as ações de cada um e começar a mudar o curso da história com menos julgamento, punição, mais amor e compreensão. Por quê? Porque ali eu mostrei com um arcano menor do tarô, inclusive, que o arcano menor, ele representa o nosso comportamento cotidiano. Arcanos maiores são arquétipos da nossa psique. Arcanos menores são justamente os nossos comportamentos. E eu mostrei com a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas representa uma frieza de emoções e um privilégio, assim, 99% do que a pessoa trabalha é com a estratégia, com o planejamento, com a ação, independente da emoção.
Então, o que que eu falei? Que os dois ali, os dois, tanto a mulher que recuperou aquilo que foi extorquido dela, quanto ele que ficava aplicando golpes e mais golpes, estavam com essa vibração da rainha de espadas, agindo racionalmente, né, segundo uma estratégia traçada para alcançar uma meta, em detrimento e a despeito do que aquilo que está sentindo. Só que ele fazia isso de forma recorrente e ela fez isso para poder recuperar o que extorquiu. O que também não traz aqui, não quero entrar no julgamento de mérito. Ele existe, né? Eu acho que isso é uma questão a ser julgada mesmo, porque se nós estamos num sistema que tem leis, né? As leis de alguma forma servem para proteger os cidadãos das situações em que há dúvidas sobre quem tem razão. Por isso as leis devem ser cumpridas. Eu, como professora de educação física, sempre disse uma coisa: quando um aluno reclamava da injustiça de determinada regra que estava sendo colocada ali, e muitas vezes a gente, no colégio, a gente estabelece as regras do jogo num acordo, né? Porque nós não estamos numa quadra oficial, não temos a bola oficial, não temos o número de jogadores oficial de um jogo, então muitas vezes a gente constrói as regras do jogo ali na aula. E aí, no meio do jogo, um aluno, professora, não, isso aqui não vale, isso aqui não é justo, não é justo. E eu sempre dizia, eu posso até concordar com você que não é justo, mas não se muda a regra do jogo no meio do jogo. A gente muda antes, quando estamos fazendo os acordos, né? E fazendo uma analogia com a política, é a tal história. A gente não muda o presidente no meio do jogo, a não ser por um golpe, né? Mas a gente deve pensar antes, né? Na hora que a gente está fazendo aquele acordo na urna, para quem a gente vai dar o poder é que a gente deve pensar a respeito, porque depois o jogo vai rolar por 4 anos e o máximo que a gente pode fazer é ficar na torcida, né? Vai, não vota a PL, essa PL absurda que está rolando aí de liberação irrestrita dos agrotóxicos, né? Você vê, a gente fica aqui na torcida, fazendo abaixo-assinado, pressionando deputado, né? Mas estaríamos melhor se fizéssemos e pensássemos para quem estaríamos dando o poder, estudássemos, né, minimamente qual é o caráter, o histórico daquela pessoa para quem a gente está dando o poder. Mas no meio do jogo não dá para mudar a regra. Então, no caso do golpista, do Tinder e as mulheres, vale a regra sim, temos que seguir a lei, etc. Agora, no caso de comportamento, dentro de um contexto de mudança de era de transição planetária, que definitivamente, meus ouvintes queridos, não vai cair do céu. Irá ser construída por nós, seres humanos que estamos vivos durante essa transição planetária, de uma forma ou de outra, nós assumimos esse compromisso. Ou nós vamos assistir essa mudança de uma forma passiva e estaremos do lado daqueles que estão bem perturbados, ansiosos e depressivos, precisando de ajuda, porque o mundo está de pernas para o ar, ou nós estamos do lado dos ativistas dessa transição planetária. Como ativistas, não só estamos oferecendo uma série de estratégias de cura, como também estamos trabalhando essa cura em nós, porque senão a cura é fake, né? Então, se não há um trabalho pessoal na mudança de comportamento, não há ativismo verdadeiro na construção dessa nova era, né? E há muito a ser desconstruído e perdoado. E essa história daí do golpista do Tinder, ele é ícone, né? Porque ali tem um comportamento de vítima e algoz. Então a proposta é: vamos compreender o que é que na construção da personalidade de um sujeito acontece, né, nos seus arquétipos internos, para que ele chegue a ser um adulto que precise aplicar golpes e mais golpes.
né? E no caso dela, ela usou de um arquétipo que é nosso, né? Que faz parte, que é nosso, não estou dizendo nosso mulheres, não, de um arquétipo que é humano, que é a rainha de espadas. Todos nós, a hora que quisermos, poderemos agir com a frieza de uma estratégia mental para alcançar um objetivo a despeito daquilo que estivermos sentindo, né? Isso, no caso dele, é um comportamento, é um transtorno de personalidade. Ele assumiu aquela personalidade fria e calculista. No caso, ela usou daquele arquétipo, né, para um determinado momento da vida em que ela precisou se defender ou diminuir o seu prejuízo. E é exatamente isso que tira a gente aquela leitura. Ele é bonzinho, ela é mazinha, né? Ah, ele foi mazinho, mas ela também foi muito má quando ela aplicou o mesmo golpe para ele. Então, os dois merecem ir para a cadeia e vamos ver qual é a cadeia que vai ficar mais cheia. Pô, gente, sabe? Tá bom, né? Se você quiser continuar aí vendo, né? Julgando o bonzinho, o malzinho, quem tá certo, quem tá errado, eu não posso fazer nada. Mas aqui eu quero te ajudar. Quero te ajudar, entenda o que são os arquétipos da nossa psique, trabalhe o autoconhecimento para saber o que traz você com essa personalidade, com essas tendências hoje e comece a fazer o laboratório alquímico da sua mudança, para você se equilibrar. E é equilíbrio que esta configuração está trazendo. Por quê? Enquanto os astrólogos estão trazendo uma preocupação com esse quadrado que está sendo formado no céu, e eu quero voltar para cá. Porque enquanto os astrólogos estão preocupados com esse quadrado que está sendo formado no céu, eu estou vendo não um quadrado, porque na verdade não são aspectos que estão aqui aparecendo, né? Eu estou vendo essa cruz aqui, ó. Essa cruz. Isso é que está acontecendo. Existe o nó do norte, o nó do sul, e existe essa lua amanhã, que é momentânea, viu, gente? Porque só vai acontecer essa lua cheia, ela tem uma semana de atuação, né? São 3 dias antes da lua, o dia da lua cheia e os 3 dias depois. Então, essa cruz, os astrólogos estão lendo essa cruz como uma tensão no céu, uma tensão que envolve questões de dinheiro e de poder. Está todo mundo preocupado para ver se essa guerra vai acontecer lá na região da Rússia e da Ucrânia. E está vendo todo esse tititi, né? E eu vejo o seguinte, como é que isso se aplica nas nossas vidas pessoais, né? Porque toda a história que nós estamos vivendo, e isso é interessante a gente começar a pensar assim, todo esse consciente coletivo, né? Toda essa história que nós vemos assistir mundial, ela nos perpassa porque nós somos seres culturais. Nós estamos vivendo há algumas encarnações, ou se você não acredita em encarnação, nós estamos aqui com a experiência, trazendo a experiência das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisas, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? E esses valores vêm passando. Então, nós estamos há algumas gerações vivendo sob essa matrix do dinheiro e do poder. Nos convenceram que nós precisávamos ter dinheiro para poder ter prazer e felicidade. Porque nesse jeito que nós estamos vivendo, afastados da terra, né, precisando comprar todo o alimento que a terra nos daria de graça, a gente precisa comprar porque a gente se aglomerou em cidades, se aglomerando em cidades a gente se distanciou do campo, aí a gente precisa que os caminhões tragam um alimento do campo para nós, para colocar na nossa mesa, o caminhão precisa de gasolina para trazer o alimento, para ter muito alimento, para poder trazer
muito alimento para um mesmo lugar, supermercado, para poder abastecer muita gente que está distante da terra, aí a gente precisou criar monoculturas. E as monoculturas, elas são celeiros de pragas, porque é tudo junto num lugar só, um tipo de planta num lugar só. Então, aquele bichinho que se alimenta daquela planta, ele tem ali um banquete. Então, as monoculturas facilitam as pragas. Então, toda essa história a gente vem vivendo há tanto tempo que isso se tornou um paradigma. O que é um paradigma? Um paradigma é uma verdade. Ninguém discute mais. Teve uma vez que quando eu comecei a... algum tempo, eu conversando com um rapaz, e eu falando, a terra é abundante, não precisa disso e tal, nas minhas discussões quando eu era muito mais apaixonada, né? Menos regulada. E o rapaz disse assim, acontece que se você não tiver monocultura, você não tem alimento para alimentar todo mundo. Aí eu falei, ele meio que ele tem razão, cara, como é que vai? Não dá para todo mundo plantar no seu apartamento aquilo que vai comer. E é verdade, Isso é verdade circunstancial, momentânea, não é verdade pétrea. O que acontece é que agora a gente vai ter que construir uma nova história. Então, um dos maiores compromissos agora do nosso ego, este ego, que tem que estar forte, confiante, cheio de autoestima, é ele entender que tudo que ele fizer agora, toda a mudança que a gente gerenciar na gente agora, muito provavelmente nós não veremos os resultados. Porque não vai ser para a gente, mas vai ser para as próximas gerações nesse planeta. E, detalhe, tudo está acontecendo no aqui e agora. Então, cada vez que a gente olha para uma situação golpista do Tinder e a mulher que conseguiu recuperar o dinheiro extorquido dela, e olha para esses dois com o olhar de uma nova consciência, que os dois são vítimas da construção de uma personalidade que acredita no isolamento, que acredita na necessidade do dinheiro para ser feliz, para ter poder, para ser amado, para ser querido, né? Se a gente não olhar para a construção dessa personalidade e, passo 2, reconhecer o que dessa história há em mim, e muito honestamente começar a transformar em mim, a gente não sai do outro lado. E veja bem, não sai do outro lado, nós vamos impedir o planeta e o sistema solar de fazer essa transição planetária. Não. A gente não sai do outro lado como alma que vai fazer parte dessa nova consciência. Porque a nova consciência vai acontecer. Está rolando, a luz já está entrando já há algum tempo. Né? Quantas coisas a gente já percebeu? Só para você que começou a meditar comigo em março de 2020, olha quanta coisa que você já absorveu, já mudou, já transmutou, já abriu de mundo interno praticando as meditações. Percebe? Então a luz está entrando. Isso que as preleções são para trazer um campo mental, para abrir essa... então eu posso olhar para os dois, o golpista do Tinder, para as mulheres que como frutos de uma cultura, né? Como frutos de egos fracos, que não tiveram a personalidade, a visão pessoal, corajosa e forte, autoconfiante necessária para não entrar no jogo. E aí voltemos então aqui para o jogo que está no ar. Qual é o jogo que o céu está apontando para a gente agora? Então, quando o céu coloca em perfeito equilíbrio de uma ponta, aquário, que é a consciência coletiva, na outra ponta, leão, que é a consciência do ego, e fica mexendo, alternando, né, esse poder do dinheiro e do poder entre um e outro, né, fica mexendo nesse eixo aí, mudando a energia, igual a temperança, né? Olha, poder não é bem assim, dinheiro não tem tanta força assim, dinheiro não dá tanto poder, poder não vem só do dinheiro.
E o que eu vejo aí? Eu vejo que a gente está num momento muito equilibrado. Muito equilibrado. É como se a balança tivesse equilibrada. Então, se a gente tiver que fazer uma escolha agora, equilibrada, esse é o momento. E para a gente fazer uma escolha inteligente e aproveitar esse momento de equilíbrio tenso, é tenso, claro que é tenso, pois a gente está de cara com o coletivo e eu, né? Até onde eu posso querer tudo que eu quero e que se dane o resto, e até onde o resto também me atravessa de modo a anular a minha função como parte desse todo, né? Então é tenso, é tenso. Até onde eu devo agora parar de trabalhar somente por dinheiro e abrir espaço na minha vida para a minha arte, para a expressão do meu verdadeiro ser? Até onde vai essa minha crença de que o dinheiro, eu tenho que fazer tudo por dinheiro, e até onde é fato que eu realmente preciso dele um tanto, talvez nem tanto, mas um tanto. Então é tenso, é uma conversa tensa, mas ela está agora escancarada no céu, sabe? O céu está abrindo essa consciência para a gente. Então, nesse momento é o momento que a gente pode tomar a decisão. E qual não foi a minha lembrança quando eu vejo esse cenário de que nós estamos num ano de 2022, conforme eu fiz a leitura das energias para 2022, nós estamos num ano dos enamorados, gente. Enamorados, que é o arcano que representa um arquétipo da nossa psique, aonde nós fazemos escolhas. Esse arquétipo mostra para a gente como que esse ser humano que somos nós escolhemos. Então ele nos ensina que nós escolhemos sempre levados pela paixão, pelo encantamento. As nossas escolhas, elas raramente são racionais, pura e simplesmente racional. Por isso que quando uma pessoa opta por ter uma conduta na vida exclusivamente racional, que é o que mostra, deixa eu trazer aqui a Rainha de Espadas. Quando uma pessoa opta por ter uma conduta na vida exclusivamente racional, né, que joga a água fora, joga todos os sentimentos fora e age só a partir da razão, ela acaba tendo um transtorno de personalidade, né? Porque a gente não pode ser só razão, não pode, quer dizer, poder até pode, né? A gente pode tudo, mas a gente se desequilibra se a gente agir só pela emoção e agir só pela razão. Porém, por que então você está dizendo, Cláudia, que a escolha é uma escolha sempre encantada e apaixonada? Porque se não tiver investimento emocional na sua escolha, você não consegue levá-la adiante. Ela pode ser uma escolha perfeita, decidida racionalmente. Não, então eu vou fazer assim, olha, para dar emprego, para isso, para fazer aquilo, para lá. Mas se você não tiver investido emocionalmente, no sentido de estar encantada, entusiasmada com a mudança, você não vai ter energia suficiente para conduzir essa mudança. Então, nesse momento, nessa lua cheia, a meditação é um olhar, abrir um olhar assim, muito concentrado, muito focado nos seus conteúdos, e aí toda a realidade à sua volta é espelho para você. Tudo aquilo que eu vejo no outro e que eu condeno, eu só consigo enxergar no outro porque eu tenho isso dentro de mim. Eu tenho esse software de leitura do que eu estou condenando no outro, né? Isso, não julgueis para não ser julgados. Essa é a fórmula do você tem em si o que você vê no outro. E todo o talento e toda a vocação que eu vejo no outro, que eu admiro no outro, eu tenho em mim também. Então,
A inveja é uma cegueira. Inveja, não ver. Porque eu olho no outro, admiro no outro e eu invejo porque eu não vejo em mim. No entanto, eu o tenho em mim também. Então, se a gente usar dessa dica, né, de que nós espelhamos o mundo à nossa volta e olharmos honestamente, de forma transparente para os nossos conteúdos agora, a gente vai ter uma leitura equilibrada. A gente vai conseguir ver a nossa sombra e vai conseguir ver a nossa luz, porque o céu está iluminando a nosso ego e o coletivo igual. Lua cheia, coletivo e ego estão iluminados igual. Então nós vamos conseguir ver exatamente o que está, o que de nós é ego e o que de nós é coletivo dentro de nós, para a gente então poder fazer a nossa escolha, né? Que muitas vezes não é uma escolha de assinatura de um contrato, mas é justamente começar a ver o mundo de outra maneira, que já vai colocar você em outras pequenas micro escolhas que já vão te orientar para um caminho, né, de libertação desse ego e algoz, né? Apesar de que aqui a gente ocupa essas posições, mas a gente não precisa ser escravo dessas posições. Essa que é a questão. Aliás, e agora a surpresinha. Agora, antes da surpresinha, deixa eu comentar com você que eu ouvi uma frase que diz tudo. Nós costumamos achar que somos uma gota no oceano, né? Principalmente na preleção passada que eu mostrei a foto da galáxia e o nosso Sol, que é um pontinho, né, dentro da galáxia. A gente costuma olhar para essa grandeza do universo e se sentir uma gota no oceano, quando na verdade não é isso. O oceano está em nós. O oceano está em nós como uma gota. Toda a característica desse oceano, toda a característica dessa galáxia está em nós, nessa unidade que nós somos. Nós somos um fractal de toda a energia galáctica, configurada como arquétipo humano. Se eu for para Arcturus, o arquétipo é outro. Se eu for para as Pleiades, o arquétipo é outro. Então, o ser de lá pode ser que não tenha orelhas, pode ser que não tenha boca, é outro arquétipo. Mas nós somos uma gota de luz com a mesma qualidade do grande Sol central da galáxia, configurada como ser humano, né? Então, nós, por ressonância, podemos ler todo o universo em nós. E aí, então, eu resolvi trazer uma leitura do tarô, né? Eu fiz, com a devida concentração, uma leitura do tarô para esse momento, já que a gente está diante da consciência coletiva, tomando consciência do quanto dessa consciência coletiva e dessa cultura nos perpassa, né? Nos aciona em determinadas visões de mundo e escolhas. Então eu abri um tarô. Quais são os arquétipos que nós temos disponíveis agora para viver essa semana de lua cheia, com essas energias assim tão tensas, né? Porém equilibradas justamente por causa dessa tensão. E me surpreendi com o jogo que saiu e com a resposta que eu obtive e que eu vou agora compartilhar com vocês. Então, está aí a gente abrindo o tarô segundo a leitura da Escola de Tarô para o Autoconhecimento, para a gente ter uma orientação de que trunfos da nossa psique usar para poder atravessar essa semana de lua cheia. Aproveite. Então, vamos aí agora. Eu estou usando hoje o tarô do Osho. O tarô do Osho, ele tem uma leitura menos personalizada e mais espiritual. Então, como eu vou fazer essa leitura hoje para essa lua cheia do Sol em Aquário, eu preferi usar o tarô do Osho. Então, junto comigo, vamos agora conectar ao nosso eu superior, ao nosso self, tomando uma inspiração profunda
E trazendo toda a nossa atenção para o centro do nosso coração, nós nos visualizamos entrando no átrio sagrado do nosso coração. Use a sua imaginação, coloque-se dentro do seu coração, porque é aí que somos um. É no centro do nosso coração que nós nos encontramos, onde encontramos toda a humanidade, toda a nossa condição humana, que nos une como uma só raça deste planeta Terra, neste sistema solar. Então vamos tomar mais uma inspiração profunda e vamos conscientemente abrir a linha do tempo no exato momento desta lua cheia do Sol em Aquário, do ano de 2022, segundo o calendário gregoriano, e no ano da semente elétrica, segundo o calendário sincronário da paz, da lei do tempo. O ano de semente elétrica na lua galáctica do Falcão, a lua da integridade, aonde estamos navegando sob o sol da constelação de Aquário, aonde também estamos adentrando a essa nova era, em franca transição planetária. Quais são os arquétipos humanos que podemos lançar mão agora para melhor nos conduzirmos durante esse período dessa lua cheia de Aquário? Tiramos uma para representar o nosso self, uma à esquerda para representar o que nos ainda está inconsciente e mais uma carta à direita para representar a nossa ação mais imediata, mais espontânea. E temos então, para essa lua cheia, exaustão, o 9 invertido, aventura e o fardo. Veja que exaustão, ou seja, estamos vivendo um momento de profundo estresse. Como é um estresse de fogo, não é um estresse mental e nem um estresse emocional, é um estresse espiritual. O que define como que nós sentimos esse estresse espiritual? Quando nós nos vemos descarregados energeticamente, cansados, sem energia. Podemos confundir isso com um momento de depressão, deprimidos ou depressivos. Mas veja bem, esta, como uma leitura arquetípica para o autoconhecimento, este é o trunfo que nós temos. Mas então como assim, Cláudia? Como é que meu estresse espiritual pode ser trunfo? O trunfo é a consciência desse estresse espiritual. E uma das coisas mais importantes que estamos vivendo nesse momento é a consciência de que o nosso ego, ele é perpassado, atravessado por uma consciência coletiva. Portanto, muito do nosso estresse pode não ter a ver necessariamente com a nossa vida pessoal, mas com o momento planetário que nós estamos vivendo. Essa também é uma característica do fogo, do espírito. Para explicar essa questão do espírito representado no elemento fogo, vou trazer para vocês uma historinha. Uma historinha não, uma forma popular em que nós colocamos que nós definimos muito bem do que trata o espírito. Você já ouviu falar no espírito da floresta? O espírito da floresta é alguma coisa que você não vê, certo? Mas você sabe o que é, porque o espírito da floresta nos traz a memória, a sensação, a emoção do ambiente da floresta.
nos traz uma sensação de estarmos entre árvores, entre plantas, entre muitos vegetais, um ar puro. Nos traz a sensação de estarmos vulneráveis a todos os bichos, animais, aves e insetos que moram na floresta. Então, todo esse ambiente que nós imaginamos da floresta é o espírito da floresta. No Rio de Janeiro, onde eu resido atualmente, no Humaitá, há um bar cujo nome é o Espírito do Chopp. E é um nome muito correto, porque quando se vai ao bar, o que você imagina? Vamos tomar um chopp, uma cervejinha com os amigos, jogar a conversa fora. E esse é o espírito do bar, de um bar. É o espírito do chopp, é a ideia que nos vem à mente quando nós pensamos em alguma coisa. Então, a ideia que está perpassando a nossa imaginação, a nossa sensação de mundo nesse momento, é essa ideia de exaustão, do tipo, não aguentamos mais. Quando achamos que ia melhorar, não melhora. Se bobear, piora. E aí o que nós temos do lado esquerdo como inconsciente? A nossa possibilidade de nos aventurarmos ao desconhecido, de sair da floresta negra desconhecida para uma aventura colorida, com a inocência e a ingenuidade de uma criança. Ao invés da gente sentar nessa exaustão, nesse escuro, nessa deprê e ficar esperando para ver o que vai acontecer, que tal nos aventurarmos? Que tal nos experimentarmos? Que tal fazer arte? Que tal lançar mão de uma licença poética e experimentar, inclusive, uma nova personalidade? E deixar de carregar o fardo de uma personalidade que já deu. Aquela pessoa que você era num mundo antes da pandemia, você não precisa mais ser. Você não precisa mais ser aquela pessoa que busca um desenvolvimento na carreira que você tinha. Você não precisa mais ser aquela mãe, aquele pai que procura proporcionar uma boa universidade para o seu filho, naquelas 5 carreiras que traziam segurança, porque não há mais essas 5 carreiras que trazem segurança e, quiçá, a universidade ainda se mantém como esse lugar de garantia de sucesso para os seus filhos. Você não precisa mais ser aquela mulher naquele lugar de esposa que dá conta das situações de casa e tem uma jornada tripla, porque agora você pode até desfrutar da companhia do seu companheiro dentro de casa e compartilhar melhor as funções. Você não precisa mais nada do que você era antes. Então, que tal? Que tal olhar com um olhar aventureiro, com um olhar de experimentação, com um olhar aberto às experiências que a vida está trazendo para você, sem precisar estar engessado nessa personalidade antiga. 9615. Na Escola de Tarô para o Autoconhecimento, a gente aprende a tirar a 15ª carta pela soma que os arcanos nos dão, sempre fazendo a redução teosófica. 9 mais 6, 15. Como eu aqui estou jogando com o meu baralho todo, e não só com os arcanos menores, eu posso não reduzir para 6 e tirar a 15ª carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A 15ª carta, que é a provável consequência se agirmos, se utilizarmos esses trunfos para o aqui e agora. Se a gente, nesse momento, em plena opressão, exaustão, nos abrirmos à aventura de viver, à arte
e deixarmos de querer corresponder tanto às expectativas dos outros como às nossas próprias expectativas, nós podemos alcançar um estado de harmonia. A harmonia emocional, veja, água. A harmonia emocional é uma conquista, número 10. É uma conquista. O 1 é o que nos é dado. O 10 é aquilo que nós conseguimos ancorar. Então, nessa lua cheia, esse é o trabalho a ser feito. Trunfo maior, todos eles são trunfo, mas o que está aqui no nosso inconsciente para ser trabalhado é essa disposição de aventura e de largar essa personalidade esfarrapada aqui e nos aventurarmos a um exercício de novas expressões do nosso verdadeiro ser, com grandes chances de chegarmos à próxima lua minguante em harmonia emocional, com uma certa estabilidade emocional. Mas, repito, isso é um 10, isso é uma conquista nossa, da nossa personalidade, da gente trabalhar espiritualmente, na nossa mente, na nossa emoção, no nosso campo de ideias, na nossa ação, para que a gente, então, ancore essa harmonia. Às vezes, diante de um convite para se aventurar, a gente acha, né? Ah, fácil, joga tudo para o alto, chuta o balde, vai à luta, é fácil. Talvez não, né? Talvez, se você realmente encarar esse convite como algo realizável na sua vida, aí você vai começar a enxergar e se deparar com uma série de crenças limitantes, né, que te impedem de se reinventar agora. E essa é a chance de enxergar essas crenças limitantes. Então, que nós nos aventuremos, né? Que o amor nos transforme, que a paixão nos permita nos entusiasmar pela liberdade de ser agora quem nós realmente somos. Gratidão. E se você chegou até aqui, se inscreva, compartilhe. Eu devia ter dito isso no início do vídeo, então se você chegou até aqui, aí você realmente tem que se inscrever, acionar o sininho, compartilhar e acompanhar o canal. A gente vai entrar num novo zodíaco aí, vai ser uma nova rodada de autoconhecimento, de lapidação do ser, de encorajamento para a gente realizar o nosso verdadeiro ser, tá bom? Então, gratidão, namastê. Lakesh.